Olá, bem-vindos de volta depois de um período pós-férias, turma 46 e turma 47. Vamos dar início à nossa disciplina, essa disciplina com o nome de Ações Básicas. Ela tem 80 horas na sua carga horária e nós vamos nela aprender tudo que é referente à enfermagem, né? Porque a gente precisa para prestar uma assistência de qualidade para o nosso paciente. Então, a gente precisa nessa matéria aprender a aferir os sinais vitais, né? Pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura, né? Verificar os parâmetros de normalidade, porque se a gente entende o que é normal, rapidinho a gente consegue observar o que está anormal e a partir daí a gente traça um curso para prestar uma assistência mais voltada para a necessidade do nosso paciente. Com relação aos cronogramas, eu só vou poder divulgar para vocês o cronograma a partir da segunda-feira, tá bem? Devido a essas mudanças que aconteceram aí e a gente teve que fazer alterações de última hora. Então, eu gostaria de pedir um prazo maior para vocês para que eu possa encaminhar o cronograma com data da prova, início das aulas práticas, porque também tem uma parcela da turma, tanto da 46 quanto da 47, que está pagando a disciplina de português. Então, eu tenho que entender primeiro quando acaba a disciplina de português para que eu possa começar a marcar as nossas aulas práticas. Com relação às aulas práticas, eu gostaria de que vocês prestassem muita atenção no cronograma e que vocês procurassem não faltar. Diferente da disciplina de farmacologia, que eu dava aula tarde e noite, né? Não vai ter como a gente fazer isso, porque agora eu estou trabalhando à tarde no regime de aula presencial. Então, eu não posso mais desempenhar uma parte da minha tarde para atender vocês. A gente vai ter que fazer as nossas aulas sempre a partir das 18 horas. Então, caso você falte, eu não tenho como te encaixar em outro grupo. Nós não podemos esquecer que a pandemia continua e que o quantitativo de alunos dentro do laboratório permanece, né, com um limite de 10 a 14 alunos por atendimento, por aula prática, tá? Então, a gente não pode perder as nossas aulas, a gente tem que ficar de olho no nosso cronograma. Outra coisa, as aulas práticas vão valer 3 pontos e a nossa prova vai valer 7 pontos. Então, se você não for à aula prática, automaticamente você já está perdendo pontuação. Caso aconteça alguma coisa, problema de doença, você entrega o atestado lá na coordenação e somente mediante a apresentação de atestado eu posso marcar um novo dia para que você vá assistir a aula prática, tá bem? Na segunda-feira encaminharei todos os cronogramas para vocês. Então, vamos lá. Para a gente falar de assistência, a primeira coisa que a gente tem que compreender é o processo da comunicação, né? Como que eu devo me comunicar com o meu paciente? O processo de comunicação, ele faz parte da assistência de enfermagem direta. Se nós da enfermagem não soubermos fazer uma escuta qualificada, nós não estaremos interagindo de maneira coerente com o nosso paciente. Então, a gente tem que aprender a falar de uma maneira como o nosso paciente vai compreender. Digamos que a gente tem um paciente chamado João, que mora num seringal, né? E ele não tem muito acesso a alguns recursos. Então, a gente tem que utilizar uma linguagem que ele compreenda. Então, o processo de comunicação, ele se dá através de uma mensagem que pode ser falada, escrita ou sinalizada. Deixei aqui para vocês as linguagens da comunicação, né? Aqui a gente tem um código, uma mensagem, que vai ser encaminhado através de uma ideia, de um sentimento ou de um conceito. Vai ser encaminhado por um emissor, esse emissor pode ser o locutor ou o falante ou até mesmo o escritor. E ele pode transferir essa mensagem através de uma palavra falada, palavra escrita, gesto, sinais, sons, cores ou até mesmo desenhos, para que o receptor consiga compreender o código que essa mensagem lhe traz. Isso dentro da unidade hospitalar é fundamental. Por vezes, o paciente ele não aceita um tratamento, não aceita uma situação, porque ele não sabe o que de fato vai acontecer com ele, né? Estava conversando com vocês na plataforma e aí eu dei o exemplo de uma criança que não queria tomar sangue. E aí todo mundo achava que aquela criança estava chorando com medo da agulhada. E aí me chamaram para fazer o acesso da criança.
E eu fui lá, peguei a bolsa de soro, peguei a bolsa de sangue, peguei o equipo, mostrei para ela por onde o sangue ia descer, mostrei para ela que eu ia fazer um acesso, fiz igual na aula de farmacologia. Abri o abocate, mostrei para ela que o mandril ia ficar na veia, que a agulha ia sair, que eu só ia usar a agulha para furar. Expliquei tudinho que ia incomodar um pouco, mas que ele precisava tomar aquela bolsa de sangue para depois ele ir para casa. E aí ele olhou para mim e falou: "Ah, então é assim que eu vou tomar esse sangue? É pela veia?" Eu falei: "É." Ele falou assim: "Eu pensava que eu ia beber o sangue." Então, quando a gente falava para aquela criança que ela ia tomar o sangue, ele imaginava o quê? Que a gente ia colocar num copo e que ele ia ter que beber aquele sangue, né? E pra gente é muito natural, veio tomar sangue. Mas a gente não para analisar o que o receptor entende com essa mensagem. Né? Então, nós da enfermagem temos que desempenhar esse papel fundamental da comunicação e uma comunicação assertiva. Nós devemos fazer com que o nosso paciente compreenda o que de fato vai acontecer. E aí a gente trabalha com demonstração, se for necessário. A gente trabalha com desenho, se for necessário. Hoje, é muito interessante que o profissional da área da saúde ele consiga se comunicar através da linguagem de sinais, né, da linguagem de Libras. Quando eu fiz faculdade, Libras era optativo, né? E hoje a UFAC ela libera vários cursos gratuitos para a comunidade. E nós da área da saúde devemos fazer, a gente deve se comunicar de uma maneira mínima na linguagem de sinais, porque nós atendemos todos os tipos de paciente. A nossa linguagem ela deve ser universal para assistir cada um deles de acordo com a sua necessidade. Então vamos lá. Para a enfermagem, a comunicação é um processo essencial e na maioria das vezes a comunicação, a palavra, a conversa, ela muitas das vezes é o próprio remédio. Na saúde do idoso, a gente vai ver muito isso. Às vezes o idoso chama e ele só quer conversar, né? Faz parte do tratamento dele a escuta qualificada. E se nós, que estamos dentro do hospital, né, ali com aquela pessoa fragilizada, não tivermos a capacidade de uma escuta qualificada e humanizada, a gente tem que repensar o que nós queremos da nossa vida profissional, porque é isso que a gente vai fazer dentro do hospital. As pessoas fragilizadas, com medo da morte ou até mesmo com a morte iminente, elas tendem a ser mais verdadeiras e tendem a dar valor a situações que antes a gente não imaginava que era tão importante assim. Então, nós devemos, e se pudermos, a gente deve providenciar algumas questões, né? Quando eu trabalhava no Hospital da Criança, tinha uma criança que queria muito um peixe frito. E aí a gente rodou o mercado do Bosque procurando, porque era madrugada, né? Eu trabalhava no plantão noturno. E ninguém tinha um peixe frito para fazer. Eu liguei em casa, meu marido fritou o peixe e levou para a criança. A criança comeu o peixe, assim, o desejo dela era um peixe frito. Comeu o peixe, no dia seguinte ela evoluiu para óbito, né? Então, assim, era um desejo tão simples que estava ao meu alcance e que a gente conseguiu desempenhar para aquele paciente, né? No caso, na pediatria e na geriatria, o coração da gente ele fica mais fragilizado, né? São situações que colocam a gente para repensar em muitas coisas e a gente aprende muita coisa sobre esse processo da comunicação quando o paciente está numa situação crítica, tá? E os desejos são os mais simples possíveis. Eu não sei se vocês tiveram acesso a uma reportagem que saiu, o cara estava na UTI Covid, achando que estava com a morte dele para o dia seguinte, e ele pediu cerveja e a equipe levou cerveja para ele. Ele queria muito tomar um gole de cerveja, a equipe providenciou cerveja. Então, assim, são desejos que a gente pode realizar, né? Desejos simples, coisas muito simples, que fazem total sentido para o paciente. Para a gente, nenhum, né? Mas para o paciente faz total sentido. Então, aqui, ó, nós da enfermagem devemos identificar a cultura do paciente para saber como que nós vamos lidar com ele, porque o entendimento dele só será possível através do mesmo tipo de linguagem. Então, a gente tem aqui, ó, a comunicação com os enfermos deve ser de acordo com a sua idade e o tipo de educação, pois não se deve falar com uma criança como se fala com um adulto ou com um adolescente e vice-versa. E nós, na enfermagem, devemos saber qual é a forma hospitalar e manipular a forma de se comunicar. Então, a comunicação só será benéfica para o meu paciente quando ele receber a mensagem e tiver o total entendimento do que eu, enquanto profissional da área da saúde, estou tentando dizer para ele.
Quando vocês estiverem no hospital, vocês vão ver muito assim, ó, não pode mexer no equipo. Mas por que não pode mexer no equipo? Então, toda vez que você for realizar um procedimento ou passar uma informação, sempre pense no porquê e no para quê. Por que eu estou dizendo isso e para que o senhor deve evitar isso? Tá? Todas as vezes pense assim, não existe obviedade na enfermagem. As pessoas não têm a obrigação de compreender. Então, a gente se faz compreender. O senhor não pode mexer no soro porque aqui dentro tem uma medicação que precisa correr num tempo definido. Se acabar antes, o senhor não recebe alta. O senhor não está aqui internado para receber essa medicação. Isso aqui faz parte da sua internação. Mas tanto faz acabar meia-noite como 1h da manhã, o senhor vai continuar aqui com a gente. Então, não adianta mexer nesse equipe na intenção de acabar mais rápido. Porque a única coisa que vai acontecer é o senhor passar mal. Porque a medicação que tem aqui dentro, ela tem que entrar no seu organismo dentro de um tempo estabelecido. Explique o porquê. Senão, o paciente vai fazer o que ele bem entender. Né? E nesse processo de comunicação, existe a comunicação com o paciente, mas também existe a comunicação com a equipe. E a comunicação com a equipe, eu chamo isso de anotação de enfermagem. E a nossa anotação de enfermagem, ela deve ser clara e objetiva, tá bom? A anotação de enfermagem é fundamental para o desenvolvimento da sistematização na assistência de enfermagem, que é o SAI, pois é a fonte de informação essencial para assegurar a continuidade da assistência. Então, as anotações de enfermagem devem ser registradas em formulários ou em documentos com um cabeçalho devidamente preenchido com o nome completo do paciente, de acordo com os critérios estabelecidos por cada instituição. Cada instituição tem o seu modelo de prontuário e o modelo do prontuário deve ser preenchido à risca. Todas as informações devem constar no prontuário, porque o prontuário ele é um documento. É com esse prontuário que a maioria das famílias conseguem benefícios sociais. É com esse prontuário que as pessoas conseguem ser afastadas pelo INSS. É com esse prontuário que vem os repasses federais para o SUS, para continuar mantendo aquele hospital, para que ele possa continuar desempenhando as suas atribuições para a população. Então, o prontuário ele tem a finalidade documental e de auditoria. E esse documento, ele não pode ficar na mão de qualquer pessoa. Então, esse documento ele fica guardado no hospital. O que a enfermagem tem acesso naquele primeiro momento é a prescrição do dia para executar, né, as suas atribuições e fazer as suas anotações. Se você precisar do prontuário, você vai até uma salinha onde o prontuário fica e você tem acesso à consulta do prontuário. O paciente também tem acesso ao prontuário, mas veja bem, é o paciente, não é o acompanhante. Tá? E se o paciente quiser ter acesso ao prontuário dele, ele tem que solicitar e o hospital tem até 24 horas para fornecer esse prontuário para ele. Um outro profissional que tem acesso ao prontuário. Todos os profissionais da equipe multidisciplinar. Quem são? Técnicos em enfermagem, enfermeiros, médicos, psicólogos, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, serviço social, nutricionista. Esses são os profissionais da equipe multidisciplinar que devem ter acesso ao prontuário, ok? E é por isso que a gente não fica com um prontuário em um lugar específico debaixo do braço para cima e para baixo. A gente deixa o prontuário em um local que fique armazenado e toda vez que a gente for ter contato, dependendo do hospital, a gente assina um documento que vai olhar o prontuário e quando a gente termina de olhar, a gente assina um documento que entregou o prontuário e que estava tudo lá. Porque se sumir um documento, um exame que seja, a última pessoa que pegou vai ter que dar conta. Né? Então, dependendo do hospital, tem esse processo de organização. Qual é o objetivo desse prontuário? Identificar todas as alterações do estado físico e clínico do paciente e todas as condições dele. Favorecer a detecção de novos problemas e avaliar os cuidados que estão sendo prestados para esse paciente, para saber se está tendo algum efeito positivo para ele. Possibilitar a comparação das respostas desse paciente aos cuidados que estão sendo ofertados para ele e atender todas as legislações pertinentes, como INSS, DPVAT, Ministério do Trabalho,
saúde do trabalhador, garantia da continuidade da assistência, segurança do paciente e dos profissionais, e o prontuário também serve para o ensino, para a pesquisa e principalmente para a auditoria. Material utilizado para ter acesso ao prontuário: caneta azul ou preta no período diurno e caneta vermelha no período noturno. Algumas instituições aqui em Rio Branco não aceitam que os seus alunos escrevam no prontuário de caneta preta, tá? Essa padronização é de 2 instituições aqui de Rio Branco, porque eles alegam que na hora de tirar uma xerox ou algo do tipo, fica complicado, né? E o prontuário fica armazenado por muitos anos. Então, se daqui 2, 3 anos for necessário, a tinta preta ela é mais fácil de sumir do prontuário, né? Segundo eles alegam essa situação. Prontuário do paciente é o quê? É todo documento que foi padronizado, organizado e conciso referente ao registro dos cuidados que foi prestado por nós, a enfermagem, ao nosso paciente e por todos os profissionais envolvidos na assistência no período de internação. O prontuário deve ser bem preenchido e de forma detalhada. Isso pode afastar a alegação de imperícia, imprudência ou de negligência na prestação dos serviços da equipe de enfermagem. Então, toda vez que você observar alguma alteração no seu paciente, automaticamente você coloque do lado o que você realizou de intervenção. Vamos a um exemplo. Seu João informou que está com cefaleia. Aí você vai lá no prontuário e observa que tem prescrito para dor dipirona. Aí você administra no seu João a dipirona. E aí você coloca lá: às 9h30, paciente relatou cefaleia, vírgula, administrado o item tal ou administrado dipirona conforme prescrição médica. Para cada alteração, uma intervenção. Porque, do contrário, isso caracteriza uma negligência sua, porque o paciente reclamou para você que estava com dor, você fez a medicação, mas se você não registrou no prontuário, para qualquer pessoa que lê, não tem como adivinhar que foi feito. Então, você coloca a alteração do paciente e automaticamente ao lado você coloca qual foi a intervenção, tá? Todos os registros no prontuário, existem algumas regras para a gente anotar, né, no prontuário. Elas são: a informação deve ser legível, completa, clara, concisa, objetiva, pontual e cronológica. Deve ser preenchidas, né, no início com hora e data e deve conter assinatura de identificação do profissional no final de cada registro. Não pode ter rasuras, entrelinhas, linhas em branco ou espaço. Não pode conter abreviações efetuadas, cuidados prestados, sejam eles, né, os que já são padronizados ou os cuidados de rotina específico, isso deve conter lá, como, por exemplo, todo hospital ele tem a sua rotina, sinais vitais de 6 em 6 horas, de 4 em 4 horas, banho é de tal hora a tal hora, curativa é de tal hora a tal hora, então esses são os cuidados padrão do hospital. Mas tem também os cuidados específicos de cada paciente, porque cada paciente é único, não é verdade? Então, a gente coloca tanto os cuidados de rotina quanto os cuidados específicos para o nosso paciente. Nós devemos registrar, após o cuidado prestado, qual foi a nossa orientação fornecida, qual foi a informação que nós obtivemos e ainda devemos constar as respostas do paciente frente aos cuidados que foram prescritos pelo enfermeiro e as intercorrências e todos os sinais e sintomas que foram observados durante o plantão. Quando a gente vai falar sobre desprezar alguma secreção, nós devemos falar sobre o tamanho mensurado, como, por exemplo, em ml, o tamanho. A gente fala de uma ferida, é interessante que a gente meça essa ferida. Quando a gente fala de diurese, é importante que a gente quantifique essa diurese em ml, tá? Para a gente saber quanto que ele está sendo desprezado. Não pode conter termos que deem conotação de valor, como, por exemplo, bem, mal, muito, pouco. O paciente relata que está bem. O paciente relata que passou mal. O paciente diz que está muito bem, muito cansado. O paciente diz que fez diurese, eliminou xixi em pouca quantidade, em grande quantidade, né? A gente procura evitar essa conotação de valor. Deve conter abreviaturas previstas na literatura, tá? Vocês têm uma lista de siglas que foi encaminhada para vocês na disciplina de farmacologia, mas vocês também podem pesquisar na internet quais são as siglas aceitas,
né? Para ter uma linguagem no prontuário. Então, não deve conter abreviaturas, né? E as abreviaturas que conter só são as abreviaturas que estão na literatura. Então, vamos lá. FC, frequência cardíaca. FR, frequência respiratória. Temperatura, TAX. Então, essas são as abreviaturas que estão presentes, assim como várias outras. Então, vocês têm acesso tanto no material que eu encaminhei para vocês de farmacologia, como vocês podem ter acesso também na internet, a lista de siglas atualizadas que a gente utiliza no Inter Hospitalar. Deixei para vocês o material, o modelo de admissão do nosso paciente, né? Na admissão, é importante a gente anotar alguns dados. Deixei aqui o passo a passo. Nome completo do paciente, data e hora que ele foi admitido na unidade, condição que ele chegou, ele veio andando, ele veio de maca, ele veio de cadeira de rodas. Ele tem acompanhante? Quem é esse acompanhante? Quais são as condições de higiene do nosso paciente? Ele tem alguma queixa relacionada ao motivo da internação? Né? Qual foi o procedimento ou cuidado que você ofertou a ele? Por exemplo, verificou os sinais vitais? Fez um acesso venoso? Coletou algum exame? Fez alguma orientação? Esse paciente disse que tinha alguma alergia medicamentosa? Você fez essa pergunta para ele? Ele tem alguma doença pré-existente, como por exemplo uma diabetes, uma hipertensão? Ele faz uso de alguma medicação? Aí eu deixei aqui um exemplo, ó. 12h45, o paciente foi admitido na unidade hospitalar para um tratamento clínico de nefropatia. O que é um nefropata? É um paciente que tem uma disfunção nos rins, tem uma nefropatia, uma doença renal. Ele está aos cuidados do médico Dr. Rafael, deu entrada na unidade deambulando, ou seja, andando, acompanhado do seu filho. Nega alergias medicamentosas, é diabético e hipertenso, faz uso de uma medicação, deixei aqui para vocês, captopril 25mg 3 vezes ao dia, metformina 2 vezes ao dia. Nesse momento, ele encontra-se em boas condições de higiene, relata ou refere, ele falou para a gente que está com cefaleia, que é dor de cabeça, e mal-estar geral. Anexos ao prontuário os exames anteriores dele e foi realizada uma punção venosa com o abocate número 20, foi instalado nele soro ringa-lactato 500 ml, sinais vitais dele tá aqui, ó, pressão arterial 140 mmHg, que é milímetro de mercúrio, TAX, né, que é a temperatura axilar 36,3, frequência cardíaca 65 batimentos por minuto e frequência respiratória 18 movimentos por minuto. E quem foi que fez isso aqui, ó? Foi a técnica Maíra Silva. Aí ela fechou aqui porque não pode deixar espaços, né? O modelo de alta. Na alta a gente tem que anotar o nome completo do paciente, data e hora da saída da unidade do hospital, quais foram as condições em que o paciente saiu, se ele saiu andando, se ele saiu em maca, se ele saiu em cadeira de rodas. Se tinha acompanhante ou responsável com ele no momento da alta, quais eram as condições que ele se encontrava, presença de alguma queixa, se ainda tinha, procedimento e cuidado que você realizou, como por exemplo, verificou os sinais vitais, retirou um acesso, retirou uma sonda, o que foi que você fez para ele, né? Quais foram as orientações que você realizou? Você entregou para ele algum exame, alguma receita, algum encaminhamento? Aí tá aqui, ó, um modelinho de alta para vocês. O paciente saiu de alta hospitalar deambulando, acompanhado do seu filho. Não relata queixas no momento. Foi entregue a cópia dos exames realizados, receita e encaminhamento para o ambulatório de um cardiologista. Foi retirado o acesso venoso e a sonda vesical. Os sinais vitais dele eram de PA 120/80, mmHg, milímetro de mercúrio. Toda vez que eu falar de pressão arterial, eu tenho que colocar do lado a sigla. Milímetro de mercúrio. Temperatura axilar 36,3 graus Celsius, frequência cardíaca 63 batimentos por minuto, BPM, frequência respiratória 18 movimentos por minuto, MPM. Quem foi que verificou isso? Foi a técnica Mariana Souza e aí, ó, assinou e fechou, não deixou nenhum espaço em branco. Quando o paciente vai a óbito, a gente tem que relatar no prontuário qual foi a assistência prestada durante a constatação, o médico que constatou, a data e o horário que foi constatado esse óbito,
comunicação do óbito ao setor responsável, tá? Tem um setor no hospital, que é o serviço de declaração de óbito, a gente comunica e eles levam para a gente uma DO, que é uma certidão de óbito, em que o médico vai preencher e vai entregar para esse familiar. Procedimentos pós-morte, como por exemplo a higiene e o tamponamento, nós vamos ter uma aula só sobre cuidados pós-morte, e encaminhamento do corpo até o local indicado. Geralmente cada hospital tem um local específico para que a gente entregue a pessoa que foi a óbito. Aí nós temos uma evolução diária aqui da enfermagem. Todo dia nós devemos colocar no prontuário do nosso paciente o nível de consciência do nosso paciente. Ele está acordado, está sonolento, está confuso? Como é que ele está? Locomoção, ele é acamado? Ele anda? Se ele anda com auxílio ou ele deambula com as próprias pernas, né? Porque tem paciente que deambula com andador, que deambula com auxílio de moletas, com auxílio de cadeira de rodas. Como é que é o sono desse paciente em repouso, né? Às vezes o próprio padrão de internação hospitalar já atrapalha o padrão do sono do nosso paciente, porque a rotina hospitalar é muito intensa. A cada 2 horas a gente está entrando, no período noturno a gente entra e tem que acender a luz, né? Então o paciente ele não consegue dormir. E tem algumas unidades que a limpeza é realizada no período noturno, então 2 horas da manhã uma faxina. Quem é que consegue dormir com aquele monte de máquina fazendo barulho, né? E todo mundo levantando tudo dos lugares para fazer a lavagem do hospital. A maioria dos hospitais, a limpeza é noturna e no final de semana. Se ele tem alguma venóclise, né? Venóclises são dispositivos de infusão. Pode ser um acesso venoso periférico, pode ser um acesso venoso central, né? Eliminação urinária e fecal. Está presente? Está ausente? Se está ausente, quantos dias que está ausente? Se ele tem alguma queixa, náusea, dor, né, vômito, o que ele está falando para a gente? Que ele está se queixando ali. Verificamos os sinais vitais de acordo com a rotina do hospital. Banho, né? Esse banho o paciente toma no leito, de chuveiro, de aspersão, com auxílio, sem auxílio. Se realizamos alguma massagem de conforto, se realizamos trocas de curativos, se fizermos isso, qual foi o tipo de curativo? Qual foi o local? Esse curativo é aberto? É um curativo fechado? Então, tudo isso a gente tem que colocar no prontuário. Em relação à dieta, nós devemos anotar as seguintes questões, né? O paciente, ele aceita essa dieta? Qual é o tipo de dieta que está sendo oferecida para ele? É uma dieta geral, leve, branda, pastosa, hipossódica, dieta para diabético, dieta por sonda? Qual é a aceitação desse paciente? É uma aceitação total, uma aceitação parcial? E por que é parcial? Às vezes o paciente não consegue mastigar porque ele não tem dente. Né? Às vezes o paciente está com dor na garganta e não consegue engolir um alimento sólido. A gente muda a apresentação do alimento e ele consegue se alimentar. Quando a dieta é por sonda, a gente deve anotar a quantidade da dieta e a quantidade de hidratação que a gente faz pós-dieta. Né? E devemos também falar se tem presença de refluxo gástrico. Dieta zero, geralmente o paciente fica na dieta zero quando ele vai para a cirurgia ou vai fazer exame, a gente também tem que relatar no prontuário. Se ele tem necessidade de auxílio para alimentação ou não, a gente também relata no prontuário. E em caso de recusa, né, o paciente não está querendo se alimentar, a gente deve indicar o motivo. Ele não está se alimentando por quê? Porque ele está sem fome, porque ele não consegue engolir o alimento, porque ele não consegue mastigar, porque ele tem náusea, porque ele vomita. Então, tudo isso a gente tem que anotar. Com relação ao controle da função urinária, nós devemos relatar no prontuário, né? Diurese, nós devemos anotar os seguintes aspectos. Se a diurese está ausente ou presente. E se ela está presente, ela é espontânea? É em sonda? Esse paciente está em balanço hídrico? Se ele está em balanço hídrico, eu tenho que mensurar em ml essa diurese. Quais são as características dessa diurese? Qual é a cor dela? Ela tem odor, né? Presença de alguma anormalidade, como por exemplo, você encontrou sangue na urina. Sangue na urina, o termo técnico é hematúria. Ou você encontrou pus na urina. Pus na urina a gente chama de piúria. Ou disúria. O que é disúria? É dor ao urinar. Qual é a forma que esse paciente está eliminando, né?
espontânea, dispositivo urinário, como por exemplo uma sonda vesical de demora, ou ele tem uma ostomia urinária. Toda vez que vocês ouvirem essa palavra ostomia, vocês já pensem em orifício. Ostomia é um orifício. Colostomia é um orifício para sair fezes. Ostomia, né? Jejunostomia é um orifício para a gente colocar a alimentação direto no jejum. Ileostomia é uma sonda para eliminar diurese. Traqueostomia é uma ostomia que foi feita para eliminar catarro ou para abrir as vias respiratórias. Então, toda vez que a gente ouvir falar de ostomia, a gente já lembra de um orifício. Controle da função intestinal. A gente tem que investigar quais são os episódios, né? E quais são os respectivos horários desses episódios, a quantidade, se foi em pequena quantidade, em média quantidade ou em grande quantidade, qual é a consistência dessas fezes, se é pastosa, se é líquida, se é semipastosa, qual é a via de eliminação, né? Pode ser via reto ou pode ser via ostomia. E se ele tem alguma queixa relacionada ao processo da função intestinal. Então, deixei aqui para vocês 2 exemplos e eu vou relatar o primeiro. Né? Das 7 às 13, o paciente está consciente, orientado no tempo e no espaço e está comunicativo. Né? Está corado, hidratado e tem a pele íntegra. Ele deambula com supervisão. Ele aceitou parte da dieta oferecida, por quê? Porque ele usa uma prótese dentária e tem dificuldade na mastigação dos alimentos sólidos. Mantém venóclise salinizada no membro superior esquerdo, né? Então, eu estou falando que ele está com acesso, e esse acesso é pérvio, está salinizado, e tem uma sonda vesical de demora, né? E aí, quando eu falo de sonda vesical de demora, eu estou falando de desprezar a diurese. Então, foi desprezado 1.500 ml de diurese com a coloração escura. O paciente não evacuou no período. Foi realizado um banho no leito, troca de lençol, massagem de conforto. Nesse momento, ele não relata queixas. Você realizou o destro e verificou que tinha 186 mg por decilitro. Unidade de medida para açúcar no sangue é em miligramas/decilitro. Então, ele tem 186 mg de glicose a cada decilitro de sangue. Para isso, foi administrado 2 unidades de insulina regular. Nesse momento, a pressão arterial estava 10,6 milímetros de mercúrio. Temperatura estava em 36,6. Frequência cardíaca, 85 batimentos por minuto. Frequência respiratória, 18 movimentos por minuto. Quem foi que viu isso? Foi o técnico Marcos Silva. Tem um outro exemplo aqui, eu já encaminhei para vocês esse material. Então, vamos lá. Com relação à anotação, pode ocorrer algumas fragilidades no processo da enfermagem, como, por exemplo, você pode registrar situações que não levam à qualidade da assistência que você prestou. Então, você tem que colocar exatamente o que foi feito. Vamos lá, você relatou que o paciente vomitou e não relatou qual foi a sua intervenção para aquele vômito, significa que você negligenciou. Embora que você tenha medicado esse paciente, mas se você não anotar no prontuário, não foi feito. Não revela um planejamento dos cuidados, a gente não encontra lá uma prescrição de enfermagem em que você faça um checklist no final do dia. A ausência lógica entre a necessidade fisiológica do paciente que ele apresentou, né, e a anotação que você fez. Vamos lá. Teu paciente internou por hipertensão, pressão arterial elevada. O que é importante você dizer na sua anotação? Se a pressão dele está estabilizada ou se a pressão dele continua alterada. Se você fizer toda a sua assistência e não relatar isso, significa que a intenção que o paciente, que a prestação de serviço que o paciente realmente necessita está sendo negligenciada por você, porque você não se atentou para o quesito principal, que é a razão da internação. A ausência de anotação dos enfermeiros, tá? Todo enfermeiro deve anotar a visita de enfermagem no prontuário. Geralmente, só quem anota é o técnico. O enfermeiro dificilmente faz uma anotação no prontuário. Apenas quando ele vai lá e faz alguma intervenção. Aí ele volta e anota no prontuário. Mas é imprescindível a anotação do enfermeiro também, porque ele também faz parte desse plantão. Registro sem identificação clara e legal de quem executou tais ações. Então, você faz tudo bonitinho e lá no final você não assina os procedimentos.
ausência da identificação do paciente, ausência da data e da hora das anotações. Então, como é que a gente vai saber quando é que foi feito? Ausência do registro das ações que foi executado pela equipe de enfermagem, anotações são realizadas por turno e não por horário, e o certo é eu anotar por horário. Por exemplo, das 7 às 8, o que foi que eu fiz com o meu paciente? Das 7 às 8 realizado banho no leito, troca de lençóis, massagem de conforto e curativo. Tudo isso eu fiz. 9 horas, o que foi que eu fiz no meu paciente? 9 horas eu dei a dieta para ele. 10 horas, medicação. 11 horas, almoço. E assim você vai colocando de acordo com o horário do que vai acontecendo. 10h30 o paciente vomitou. Aí você coloca lá, às 10h30 apresentou um episódio de vômito, administrado medicamento tal conforme prescrição médica. Você coloca por horário, tá? E não por turno. Algumas unidades ainda estão aceitando a evolução de enfermagem por turno, mas ela não é mais indicada o modelo nightingaliano de ensino, tá? O ideal é que você anote por horário o que está acontecendo em tempo real. Rasura na escrita não é aceita no prontuário. Professor, e se eu errar, o que eu faço? Se você errar, você coloca entre parênteses o que você errou. Do lado, você coloca digo, vírgula, ou você coloca sem efeito, vírgula, e continua escrevendo o que você precisa escrever. Então, no prontuário, a gente não pode riscar, a gente não pode rasurar e a gente não pode passar corretivo, ok? As informações têm que estar claras. E se você errar, você coloca entre parênteses, coloca a palavra digo, de preferência em caixa alta, digo, vírgula, e continua escrevendo. Não podemos deixar espaços em branco, né, ao longo do impresso. Tem prontuários que têm a checagem de prescrição e essa checagem não ocorre, né, porque o profissional não faz, ou é realizada de forma incorreta. Tem siglas incompreensíveis, né, a pessoa faz uma evolução de enfermagem e coloca uma sigla que não existe na literatura e quem quiser que lute para descobrir o que ele tentou dizer. Ou ainda uma anotação ilegível, tá? Os profissionais aí têm umas letras que a gente não consegue compreender, não. Aí, para a próxima aula, a gente vai começar a falar sobre a avaliação das funções vitais. Eu vou entrar com vocês, a gente vai falar sobre os sinais vitais e qual é a forma de mensuração. Para a aula de hoje, a gente finaliza aqui, tá? Com a anotação de enfermagem e o processo de comunicação. Eu aguardo todos vocês no nosso próximo encontro e desejo a todos uma ótima noite.